E nesse vídeo eu vou falar sobre o Cinzan. Cinzan, que é um software de transmissão ao vivo. A galera aqui no Brasil está conhecendo ele por agora, e eu acredito que ele vai ser sim uma bela opção aqui entre OBS, vMix e os softwares que a gente costuma usar para transmissão. Nesse vídeo eu vou fazer duas coisas muito legais aqui, que é, a gente vai mostrar a interface de PC para Windows e eu convidei o Lucas, que vai mostrar para a gente a interface de Mac. O Lucas está lá estudando, entendendo melhor essa versão para Mac, e ele vai depois aqui falar um pouco sobre essa versão para Mac. Antes de mostrar aqui a versão para PC, queria aqui dar um alô para o meu amigo Lucas Rosa, direto de Florianópolis. Bem-vindo, Lucas. Obrigado pela oportunidade de dividir esse conhecimento aqui com a gente. Fala, Ivan, tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pelo convite e estar hoje aqui falando um pouco mais sobre esse programa, o Cinzan. Ele que surgiu nos últimos dias, já tomou conta aí dos grupos, a galera tem comentado, falando bastante dele, uns falando bem, outros falando mal, e hoje aqui nós vamos mostrar a interface dele. Eu vou estar rodando em cima do Mac e no final eu volto aqui para contar minha experiência de uso, como foi aí no último dia de trabalho com ele e tudo mais. Bom, antes do Lucas mostrar a interface do Mac, eu vou mostrar aqui a interface de Windows, tá? Já é o segundo vídeo que eu faço aqui mostrando isso, mas agora a gente vai fazer um comparativo entre a interface de PC e a interface de Mac que o Lucas vai mostrar. Então vamos lá. Primeiro, a interface para Windows. Eu já fiz aqui uma tradução para inglês, todos esses pontos estão em vermelhos. Fui eu que adicionei aqui no layout, só para você poder entender melhor a interface dele, né? Então ele tem aqui, primeiro, 3 botões, botão Document, onde você vai abrir arquivo, salvar o projeto, criar um projeto novo, abrir o projeto que você salvou. Tem aqui o botão Window, o botão Help, que são esses 3 principais aqui do lado esquerdo desse menu aqui principal, né? Aqui no meio são os 4 botões principais, né? O Add Search, que seria para adicionar inputs, o PIP, o Auxiliary e o Setup. Esse ícone aqui deles é para você fazer ativação de membro. Esse ícone aqui em cima é para você fazer mudar a versão que você tem, que eles têm alguns planos, por aqui você mudaria o seu plano. Aqui, que é o Cat Screen, você dá o Full Screen na sua segunda tela do seu computador. O externo é Output, você consegue abrir as configurações de NDI, enfim, as configurações de external e o botão Login. Dentro do primeiro menu aqui, que é o Add Search, a gente tem esses botões aqui já nesse pré-menu, né? Todos eles vão abrir um outro menu que vão estar lá também, mas eles estão aqui para já simplificar, que é o Multimedia File, você vai colocar áudio e vídeos, né? Áudio em Video Capture, o Screen Capture, o fone, câmera, para colocar câmera de celular, o Instant Replay, já fazendo aqui um spoiler, na versão de Mac não tem ainda a versão de replay, tá? Aí tem aqui a Internet Search, o Sequence Frame, Mobile Screen Projection, para você fazer a captura de tela do seu celular, o Dynamic Subtitles, o Special Effects, o Video Conference, o PIP, o menu de Virtual Set e mais aqui, mais features, né? Aqui seria o nosso preview e antes de colocar qualquer preview ele aparece esses botões que é para você colocar um vídeo ou a câmera do celular, são os mesmos botões que tem aqui em cima, eles têm aqui para simplificar um pouco a tua vida. Aqui são as transições, né? O primeiro botão é o Kick Switch, que é o Cut. Tem aqui o Gradiente, que seria, né, o que a gente conhece como Fade, e você clicando aqui vai abrir outras funções. Aqui tem, né, a nossa barra de fazer aqui a toolbar e tem os 4 botões de overlay, igual tem lá no vMix. Aqui é o Output, né, padrão. E aqui do lado são os controles comuns, né, Common Controls, que tem esse primeiro botão aqui, que é onde a gente vai fazer o streaming, o segundo botão onde a gente faz o REC, o terceiro botão onde a gente faz um screenshot, o quarto botão aqui onde a gente faz o build, que é uns filtros que a gente vai poder colocar em cima da nossa câmera, e esse botão é o Automatic Switching, onde você programa uma sequência de cortes em cada input com o tempo que você determinar, e tem o Delay Output.
Aqui embaixo são os inputs, né? Ele vem com esses dois blanks, mas a partir do momento que depois vocês vão ver que a gente vai adicionar inputs, ele vai ter aqui o switch, que é para você clicar para ele ir para o ar, e o botão do áudio para você ligar ou desligar o áudio desse input, né? Aqui do lado é o menu de mixer de áudio, né? Então aqui a gente tem os outputs áudios, onde a gente tem o nosso volume principal e o volume que a gente está enviando para o nosso desktop, tá? Para a configuração de saída do nosso desktop. E aqui, a partir do momento que a gente colocar inputs de áudio, ele vai aparecer aqui inputs de áudio, né? Então, pô, esse aqui é o primeiro menu, né? É o menu principal que você vai ver e ele vem clicado já aqui no Add Search. Então, ele tem já essas primeiras opções. Agora a gente vai clicar nesses outros para ver. Vamos clicar em PIP. Clicando em PIP, ele vai aparecer aqui essas opções, né? Que não tem muito o que traduzir. É só esse primeiro, que é o Customize, e ele tem já algumas opções de divisão de tela, né? De 2 como PIP, em vez de meio a meio, de 4 telas ao mesmo tempo e até 9 telas aqui. Clicando aqui em auxiliar, ele abre aqui esses outros botões, né? Então, esse primeiro botão é o Subtitle Design, que seria aí basicamente o que é lá o nosso GT Title, né? Aqui o nosso Shortcuts, para a gente abrir os shortcuts e entender como configurá-los. O Trigger, os Data Search, o Data Monitor, o controle, o Audio Output, tem aqui o Frame Sync e o Start Record Screen, tá? Clicando aqui agora no último, que é o Setup, ele vai abrir esses ícones aqui, que ele vai te dar as configurações de display, o Switch Control, as configurações de streaming, que é o Push Settings, tem as configurações de REC, as configurações de overlay e as configurações do sistema, tá? Cara, basicamente esse é o layout do nosso software na versão para Windows. E agora eu vou chamar o Lucas para ele mostrar aqui pra gente como que é a interface desse software lá no Macintosh. Sem mais delongas, já que na interface do programa, conseguimos observar que nós temos na parte superior esquerda 4 menus e uma setinha para baixo, e no menu superior direito temos mais 4 botões e mais a área de login. Já que na parte central nós temos Preview, PGM na parte central, Switch, aqui a parte dos cortes que a gente já conhece ali, cortes gradiente, Whip, Blur, Blind, Enlarge, Dot, Direcional e Circle, o tempo de duração dessa transição, o T-Bar e também aqui as 4 overlays e o botão de configuração das overlays. Do lado direito aqui nós temos o Streaming, o Record, o Beautify, isso aqui é uma coisa muito interessante que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada por cima aqui. Parte de áudio aqui embaixo nós temos separado a parte de Output, Input, a parte de Meeting para quando for fazer uma ligação dentro do Cinzan app e a parte para você entrar dentro de uma ligação, de uma reunião que seja feita também pelo Cinzan app. Na parte de baixo nós temos aqui uma área bem legal, bem grande, onde temos as sources, onde vai estar nossas entradas, nossas inputs. Abrindo aqui o menu ADD Source, conseguimos notar que temos alguns submenus, que são as nossas inputs. Aqui nas inputs nós temos elas, comum, como já de costume, vídeo, áudio, vídeo capture, fone, screen, PIP, áudio, internet, pictures, NDI, meeting, PDF, subtitles, virtual, mirror, PC Pass e playlist. Já aqui no PIP, onde nós vamos ter meio que um atalho rápido para fazer a criação de um PIP com as inputs que a gente já vai ter incluído aqui na nossa dock. Já em Settings, a gente tem aqui as opções para estar fazendo as configurações de display, as configurações de switch, mas esse switch aqui a gente vai dar uma passadinha depois aqui. Streaming, as configurações de streaming, configurações de gravação, as mesmas configurações de overlay que já temos aqui embaixo. Aqui a linguagem do sistema e aqui os atalhos, hotkeys. E agora que você já conheceu a interface da versão Windows e a versão
Mac, a gente vai começar a clicar nos botões para você ver como que é já aqui criando um projeto e inserindo inputs. Primeiro, vamos começar pela versão Windows. Nesse primeiro menu aqui, que é o menu dos inputs, né, do adicional search, vou clicar aqui no primeiro. Clicando no primeiro, você vê que ele já abre esse submenu, que também é igual o submenu de input lá do vMix, né? Como eu disse, aqui está tudo em mandarim. Porém, se você observar, ó, vários ícones que tem aqui em cima também, né? Então, esse aqui é o multimídia, esse aqui é o câmera. O que acontece? Aqui dentro tem mais opções do que aqui, tá? Então, a partir de agora, a gente vai tentar ver esses menus aqui. Primeiro é o Multimedia Files, né, que é para a gente baixar vídeo ou músicas, né? Eu particularmente prefiro arrastar da pasta direto para a interface, eu acho que é melhor, mas daria para fazer por aqui. O segundo é Audio e Video Capture, né? Você clicando nele, ele vai abrir e fazer uma lista do que você tem no seu computador. Eu tenho aqui os meus externos do vMix, tenho o virtual do OBS, né? E tenho aqui uma câmera, né? Então vou fazer o input aqui dessa câmera, né? Essa primeira coisa eu cliquei, ele vai vir a câmera. Esse ícone aqui é o meu áudio. Eu vou escolher qual áudio que eu quero associar a essa câmera. No caso, eu vou pegar o próprio microfone da câmera, né? Então, beleza, ele vai abrir aqui, abriu, tenho aqui a minha câmera já inserida. Esse terceiro botão aqui é o Screen Capture, né, para capturar uma tela. Então, eu vou fazer a captura do meu monitor 2, que seria a própria interface aqui do software. Cliquei nele, ele já abriu aqui para mim um monitor. Esse ícone aqui é o Mobile Phone Camera, né, que seria para a gente abrir ele para pegar a imagem de uma câmera de celular. Porém, ele aparece essa mensagem dizendo que eu não estou logado. No caso, a gente não consegue logar, né, por não ter um número chinês, então não adianta, é um recurso que aqui nessa versão a gente não consegue usar. Esse daqui também ele fala a mesma coisa, que eu tenho que estar logado, mas esse aqui seria um vMix, igual é o que a gente tem ali no vMix Call de ponta a ponta, né, eu ligar um PC no outro, tá? Seria essa função, mas ele não me deixa fazer também por conta do sistema todo que eu teria que ter me logado. Esse outro aqui são as configurações do Instant Replay, tá? O Instant Replay, ele é muito legal. Na versão para Windows ele tem aqui, ele disponível, porém na versão para Mac não tem essa questão aberta, tá? Eu vou colocar aqui, no caso, em NTSC 5994P e vou falar que eu quero aqui que a minha fonte de replay seja o meu input 1, né? No caso aqui a minha câmera, tá? Então, pô, eu dei OK, ele já veio para cá o meu replay, né? Então agora eu vou gravar aqui um negócio rápido para a gente ver se vai dar replay. Eu vou fazer uma contagem com o dedo para a gente ver se ele vai salvar o replay, né? Então, mandei gravar, aqui ó, 1, 2, 3, 4, OK. Beleza. Parei o REC, a partir de agora eu tenho esse input aqui, que é o replay daquela contagem que eu fiz. Eu vou dar play nela aqui primeiro no meu preview, você vê que ela tá lá, ó, salvou, tudo certo, beleza, eu tenho ali aquela contagem, vou colocar ela no ar, e nessa barra eu consigo determinar a porcentagem de slow, né? Então, pô, se é uma cena de futebol que você gravou, você quer fazer aquele slow lentinho, ó, para ver a linha de impedimento, enfim, é o replay, pô, muito parecido com o do vMix, diria que igual ao do vMix, tá? Então, você tem todos os recursos que você tem lá no vMix, tá? A gente tem aqui o Internet Search, a captura de browser, a gente tem aqui uma sequência de imagens, a gente tem aqui o Mobile Projection, que é você projetar a tela do seu celular aqui dentro do software, tá, cara? Então, você precisa habilitar algumas coisas e você consegue jogar aqui a versão iOS ou a versão Android. Também não estou conseguindo usar esse recurso aqui na versão gratuita de PC. Temos aqui a versão de materiais online, que seria para você baixar. Ele também me fala que eu precisaria ter me logado. Aqui é um color layer, né? Que você joga um layer de cor, que você escolhe a cor, se você quiser fazer um fundo de uma cor, enfim, eu quero fazer um fundo vermelho, por exemplo, né? Eu jogo ele aqui, ele vai me dar um input de um fundo vermelho.
ele vai ter aqui o Dynamic Subtitles, né, que são os GCs, né? Ele tem algumas opções de GC, a maioria deles você vai ver aqui que tem esse símbolinho de ien mais o valor, é porque você precisa pagar, correto? Então essas opções aqui eu teria que estar logado, ter uma conta para poder comprar um pacote gráfico aqui, né? Que seria tipo isso. Porém, você indo aqui em alguns desses submenus, ele vai aparecer aqui algumas opções que você não tem que comprar. Você pode baixar a opção e usar no seu computador. Eu vou usar, por exemplo, uma dessa aqui, ó. Ele está me dando aqui a opção, né? Tem várias opções que eu posso usar. Eu vou escolher uma aqui para a gente usar. Por exemplo, vou pegar uma dessa aqui, tá? E vou baixar. Ele vai fazer o download e vai inserir aqui para mim como um input, tá? Então agora aqui no caso, achei aqui a configuração do meu GC e eu posso agora vir aqui. Vou colocar aqui embaixo o Ivan Vale Ferreira. Aqui em cima o técnico de transmissão. Vou diminuir um pouquinho a fonte dele para ele caber ali. Vou aqui no meu nome também, vou diminuir até ele aparecer meu nome inteiro ali. Pronto. Então agora eu vou pôr minha câmera no ar aqui e vou colocar o GC por cima, ó. Já temos aqui um GC muito massa, né? Coisas que são fáceis aqui. Eu vou pondo e deletando pelo limite que ele me dá, né? Então, voltando aqui para o menu, né, do Dynamic Subtitles, né, que são os GCs, né? Como eu disse, alguns são pagos. Se você ir pesquisando, você vai achar algumas opções que não têm o valor, e aí sim você consegue fazer o download disso, né, e usar gratuitamente aqui alguns GCs, tá? Logo aqui embaixo, a gente tem os Special Effects de subtitles, tá? Então, a gente tem várias opções aqui que tem já uma animação, que tem já aqui o que eles chamam de Special Subtitles. Essa opção aqui, todos eles você pode usar. Eu vou pegar, por exemplo, um desse aqui. Vou baixar ele. Então aqui eu baixei um GC especial. Eu venho aqui, clico nele e aqui é onde eu posso trocar o nome, né? Também eu venho aqui, Ivan Vale Ferreira, coloco no de baixo também a informação que eu quero, técnico de transmissão. Vou dar OK. Eu tenho aqui agora um GC, né? Provavelmente eu vou ter que arrumar o tamanho, né, de cada coisa, mas é isso. Eu tenho opções, né, cara? Ele me dá opções. Aí aqui, se eu quiser colocar ele em outro lugar, é só a gente entrar aqui no menu, eu abaixo ele, diminuo o tamanho, jogo ele para o lado, jogo ele para baixo, né? Então, enfim, vou jogar ele aqui para baixo e eu vou ter aqui uma opção de GC agora que ele considera os GCs especiais, tá? No outro botão é o botão de NDI, onde ele vai pegar. Se eu tivesse com câmeras aqui via NDI, ele iria reconhecer aqui. Se eu tivesse com algum software dando mandado em NDI, ele iria reconhecer aqui também. Aqui seria para entrar numa videoconferência. Ele também não está me deixando entrar na videoconferência, porque eu não estou logado. Aqui ele é a opção de ter um slideshow. Aqui é o PIP, né? Tem vários lugares que a gente chega no mesmo lugar, como eu disse aquela hora. Aqui é o PIP, a opção de eu fazer um PIP determinando o que eu quero em cada layer. Aqui seria o Virtual Set, que também é muito legal, tá? Eles têm aqui umas opções muito bonitas, cara, óbvio, tudo muito para a linha de estética chinesa, tá? A grande maioria dos que tem aqui vem nessa linha de uma estética mais chinesa, mas tem alguns que é universal, que daria sim para a gente usar aqui tranquilamente, né? A gente tem que fazer essa pesquisa e achar qual deles aqui que seria o gratuito, né? Para a gente poder usar sem ter que pagar. Vou te dar um exemplo, vamos tentar achar um aqui para frente que seja gratuito. Vou optar por esse aqui, momentaneamente. Vou clicar nele, vou dar um OK. Dei OK, ele apareceu aqui para mim já
o meu cenário virtual, né? Então, é muito igual o cenário virtual que tem lá no vMix, né? A gente consegue fazer aqui um movimento, ó, né? Entre as telas, eu consigo deixar esse movimento mais rápido, mais lento, né? Agora aqui o movimento mais rápido, e ter aqui toda essa movimentação de cenário virtual. Aqui eu faria a setagem de escolher aonde que que estaria o meu personagem, enfim, é o mesmo padrão do cenário virtual do vMix. Além do cenário virtual, a gente tem aqui esse botão, que é o botão de playlist, né, para fazer ali uma playlist de vídeos, ou enfim, qualquer configuração de sequência de imagens que a gente precisar. Esse aqui por baixo, ele é, se eu não me engano, eu acho que ele é o External Stream, né, para você setar, se você quer o SRT Liner, Caller, o Renderers, enfim, tem todas aquelas opções do SRT, que é muito legal. Esse aqui é o Meeting, né, que também a gente não consegue ainda usar. E esse último aqui é o Digital Human Broadcast, cara. Isso aqui é um lance muito legal, que você consegue colocar um personagem virtual, se eu não me engano, que ele vai ler texto ou ele vai falar áudios que a gente subir. Ele também não me dá a opção de fazer isso, tá? E agora, só para vocês entenderem, eu tô com 5 inputs aqui, né? Então, pô, eu vou pegar uma imagem aqui aleatória e vou arrastar ela para cá. Então, quando eu clico aqui, ele me dá já essa informação, que ele está me dizendo que na versão gratuita eu só posso usar 5 inputs, senão ele vai me dar com marca d'água, né? E ele me dá a opção de tentar fazer o login ou simplesmente fechar. Quando você fecha, ele vai subir com essas marcas d'água aqui, ó, né? Por quê? Porque ele é o meu 6º input. Então, vou te dar um exemplo. Se eu fechar aqui o input que eu fiz de Virtual Set, fechar de novo a imagem e agora jogar a imagem, ele vai vir com a imagem sem a marca d'água, porque ele é o 5º input, ou seja, na versão Windows ele está limitando a gente a 5 inputs. E agora aqui eu vou te mostrar esse terceiro menu aqui de cima, que é o auxiliar, né? Tem aqui já aquelas opções que eu te mostrei na versão traduzida, a gente vai clicar porque ele vai abrir aqui o que ele faz. Esse primeiro é o nosso GT Title, né? Que a gente consegue criar GC através desse software que é igual o nosso GT Title Creator lá do vMix. E aí qualquer um que a gente clicar, ele vai abrir esse outro menu aqui. Esse é um menu importante de eu mostrar. Então, esse primeiro é o Display Settings. Esse segundo aqui é o Switch Control, onde você vai dizer se a imagem, o áudio segue o corte ou não segue o corte, tá? Esse menu aqui, ele é o menu de display, onde a gente vai determinar o que é que vai ser mostrado em cada display. Esse daqui é o Audio Output, tá? Esse menu é onde a gente vai determinar as saídas de áudio, saída principal, saída 1, saída 2, saída 3, saída 4. Depois a gente tem aqui o Overlay Settings, né? Para mexer no tempo que a gente quer que o overlay entra e saia. Aqui já são os shortcuts, que, cara, muito legal ter a possibilidade de ter o shortcut, porém, cara, na hora que você abre aqui, você determinar, ó, por exemplo, quero pôr um shortcut na minha barra de espaço, beleza, cliquei na barra de espaço, aqui, cara, o bicho pega. Aqui a gente teria que traduzir tudo isso para achar qual que é o cut, qual que é o active input, qual que é o... Cara, que treta colocar atalho dessa forma aqui é loucura, brother. Você vai pirar tendo que ficar traduzindo isso tudo aqui. Eu acho bem complicado. Eu assumo que eu consegui achar o cut num teste que eu fiz, usei, mas, cara, puta dor de cabeça. Essa aqui é sincera, com ele sem estar traduzido é bem difícil. Aqui são os triggers, ele me dá aqui as opções de trigger. Esse daqui vai ser os nossos externos, né? O que eu quero na saída de cada externo, o NDI, o SRT. Esse aqui é o Network Settings. O Download Manager, que seria a pasta onde a gente faz o download daquelas coisas que a gente estava fazendo download ali. E esse daqui são os System Settings, tá? Agora, cara, eu vou só clicar nesses botões aqui para finalizar aqui e depois a gente vai ver como que é isso lá no Mac. Então vamos lá. Primeiro botão aqui, como eu disse lá antes, que eu falei a tradução, ele é o nosso streaming, né? O streaming é só a gente colocar aqui a URL, coloca aqui a chave, determina quantos Mbps a gente quer usar.
ele vai falar que ele só consegue fazer a transmissão do gratuito em 1080p se a gente se logar. Então, a gente não consegue se logar, infelizmente, não tem como a gente fazer aqui streaming, tá? Usando a versão para Windows sem estar logado. Mas, se tiver logado, ele fala que ele entrega até 10 streams pra gente. Na versão do REC, cara, ele tem aqui 4 opções de REC, onde você pode determinar o que você quer, o corte ou cada um dos inputs separado. Eu já fiz aqui uma marcação de qual pasta que eu quero que ele mande esse REC e você consegue determinar aqui o que você vai mandar de REC, tá? Porém, quando você for dar o REC, ele vai te dar a opção aqui, por exemplo, você quer o REC de tudo, o REC só do 1, o REC só do 2, que são os que eu já setei lá. Se eu mando fazer de tudo, ele vai bugar. Ele vai aparecer aquela mensagem falando, você não consegue fazer de tudo porque você não está logado. Então você dá o ok, o que ele vai fazer? Ele vai gravar somente o corte. Então, se eu ficar aqui cortando, é isso aqui que está nesse meu output aqui, que ele vai fazer o REC para mim, tá? Então, acredito que se tiver logado, você consegue fazer até 4 RECs. Vou tirar aqui o REC, ele foi lá para minha pasta, eu sempre checo, tá tudo certo. Esse terceiro botão aqui é o screenshot, que você vai falar para onde que ele quer que faça o screenshot. O screenshot vai bater uma tela, vai bater uma foto do que seria o nosso output em full screen. Ele está mandando aqui para essa tela um arquivo PNG ou JPEG ou BNG. Você escolhe, você seta qual que é a pasta e quando você clicar aqui, ele vai bater uma foto do nosso output. Vai dar um print screen no nosso output. Embaixo do screenshot é esse build, cara. O build, ele é um recurso que você percebe que ele é um recurso muito pensado nesse universo chinês, tá? Ele tem aqui essa questão de você poder jogar filtros, né, na pele, ó. O primeiro filtro já é embranquecer, né? Os bichos já são brancos e ainda, pô, tem o filtro para deixar mais branco ainda, né? Eles não gostam de pele morena, aí lá eu me lasco. Mas enfim, tem aqui todas essas opções de você ir regulando, né? E o legal é que você pode escolher se você quer que ele faça no output ou somente no input. No caso, eu quero que ele faça só na câmera, né? Então, eu tenho aqui já algumas opções de filtro pronto. Eu posso mexer nelas, ó, a pele, como é que tá aqui, ó. Parece aquela pele de bebê, nem parece a cara toda esburacada, né? Mas horrível, né, cara? Pro nosso universo aqui do Brasil, cara, eu não vejo uso aqui para isso, acho que aqui a galera não usa isso, mas lá para a China eles têm essa parada, tanto que, pô, é um botão aqui, né, no layout principal para você acionar. Então eu não quero, vou voltar a minha cara ruim do jeito que ela é, né? E aqui ele tem esse outro botão aqui embaixo, cara, que é muito legal, que é o Automatic Switching, né, cara? O Automatic Switching, você vai determinar aqui quanto tempo que você quer cada um dos seus inputs, né? Você pode fazer já um corte automático. Então, pô, por exemplo, eu vou jogar minha câmera, vou falar que eu quero que ela fique aqui por 5 segundos. Depois de 5 segundos, vou dar OK. Depois de 5 segundos, eu quero que ele vá para a thumb do meu vídeo, que é a imagem que eu subi aqui. E quero que ele fique nessa thumb durante 5 segundos também. Vou dar OK. E aí eu quero que, por fim, ele vá para minha divisão de tela. Então, eu vou pegar minha divisão de tela aqui, que é meu input 2, e quero que ele fique lá na minha divisão de tela também por 5 segundos. Você pode ouvir aqui ou digitar um número, né? Mas enfim, eu coloquei aqui 5 segundos e, para terminar, volta aqui para minha câmera principal. E aí fica 30 segundos na minha câmera principal, né? Ok, eu tenho ele aqui setado. Então eu fecho. A partir de agora, por exemplo, eu tô aqui com o input do replay, por exemplo, né? Eu tô com o replay rolando, vou dar o play no replay, que é aquela contagem que eu fiz, e vou acionar aqui isso, ó. Acionei, ele vai agora então ficar 5 segundos na minha câmera, vai ficar 5 segundos, sem eu fazer nada, vai ficar 5 segundos na minha thumb, vai ficar agora 5 segundos
nessa captura da interface e depois vai voltar para minha câmera. Pronto, ó, eu fiz uma sequência de cortes que ele fez sozinho para mim. Pô, legal, isso aqui pode ser um recurso, dependendo de como for. Na entrada, você já faz sair da vinheta, ir para a câmera, da câmera acionar o GC, enfim, você consegue fazer coisas que você faria lá com trigger também, se você quisesse, tá? E esse último aqui é o Delay Output, tá? O Delay Output, cara, assumo que eu precisaria fuçar melhor nele aqui, mas eu acho que é a gente poder setar um tempo que a gente quer que ele dê o delay no nosso output, tá? Galera, basicamente, pô, isso aqui é um aparato bem por cima, bem geral, tá? Do que a gente pode fazer aqui com o nosso software, tá, cara? O que a gente pode usar de recursos dele. É limitado, tem coisas que ele não deixa você fazer pelo fato de você não estar logado, e o fato de ele estar tudo em chinês atrapalha, né, cara? Dá uma dor de cabeça, mas vamos lá. Agora, cara, eu quero chamar o Lucas, cara, que vai estar lá e ele vai fazer um processo parecido com esse aqui, usando a versão de Macintosh. Vai lá, Lucas, manda ver aí. Dando uma passada rápida aqui nos sources, nós temos hoje aqui o video file, você pode adicionar arquivos de vídeo do seu computador, áudio file, você pode adicionar arquivos de áudio, video device. Aqui na video device é onde você vai colocar a sua placa de captura, seu dispositivo de entrada de vídeo, ok? Nos testes que fizemos, ela está aceitando as placas Decklink com entrada Thunderbolt. Pony Camera é aquela usabilidade, você conectar o seu celular via app e transformar ele numa câmera com qualidade 1080, qualidade 4K. Adendo sobre isso, essas funções, assim como outras que eu vou estar mostrando aqui, elas só habilitam mediante a um login. Não é nem a questão de comprar o software, de conseguir uma licença dele. É sim na questão de não conseguir criar uma conta. Aqui no PC Passback, a gente deu uma pesquisada em cima disso aqui, é uma conexão ponto a ponto. Você conecta dois computadores, no caso, para transmitir a imagem de um computador para o outro, via rede, via cabo USB, então tem algumas opções aqui. Display Capture, como já conhecido nosso, é aquela aba onde a gente faz a captura de tela do monitor secundário, do monitor primário, ou então dos programas que estão abertos no computador. Picture in Picture é o mesmo esquema aqui de cima desse PIP, que a gente já está bem acostumado com ele pela questão do vMix. Audio Device, aqui é a questão de dispositivos de áudio. Aqui eu seleciono qual que é a placa que eu quero entrar, aqui eu seleciono a qualidade do bitrate e apenas isso que eu posso fazer aqui. Internet Source seria o que a gente está acostumado ali de colocar um navegador. Mas, infelizmente, essa aqui também é outra opção que não está funcionando aqui no programa. Picture para fazer a inserção de uma imagem PNG, JPEG, qualquer outro formato de imagem. Aqui nós temos a parte do NDI. No NDI você vai conseguir receber as suas inputs de vídeo que estão trafegando pela rede. Sejam elas um sinal de câmera PTZ, sejam elas um sinal de um compartilhamento de tela, entre outras opções que hoje nós já temos no mercado que fazem NDI. Video Meeting é aquilo que a gente conversou antes ali, que é para entrar no aplicativo da Cinzan para uma conferência, que a gente está acostumado com o do vMix, que faz pela vMix Call. Aqui é o Video Meeting, que é a mesma tecnologia deles, só que infelizmente ele só funciona mediante a login. Logo aqui embaixo nós temos o Display PDF, que no Display PDF você consegue carregar arquivos PDF. Quantas vezes você chegou no evento e o palestrante veio com um arquivo .pdf ali no pendrive, pedindo para você colocar na transmissão, colocar no painel, na projeção, e você precisou converter esse arquivo para JPEG, para PowerPoint, para alguma outra forma, para poder colocar ele dentro do programa. Aqui no próprio Cinzan ele aceita o PDF. Passando agora para o próximo tópico do nosso programa, nós temos aqui a parte dos subtítulos, dos Dynamic Subtitles. O que nós temos aqui? Nós temos algumas informações importantes que nós precisamos comentar, que são elas.
Aqui em cima ele diz que aceita arquivos GT e GTzip, mas infelizmente, por aquela questão que eu já citei antes, de não estarmos logados no sistema, não conseguimos fazer o upload. Da mesma forma, se vocês observarem aqui, nós temos alguns modelos prontos aqui para download, que por sua vez não conseguimos baixá-los por não estar logado no sistema. Só que se viermos um pouco mais para baixo, mudarmos as páginas, podemos observar que nós temos alguns outros modelos aqui que nós conseguimos fazer o download para alguma aplicação, seja ela qual for aí da sua transmissão, né? Um exemplo, temos essa daqui, vamos só carregá-la rapidinho. Um efeito de transição, um efeito de alguma coisa que queira usar. Então esses efeitos estão disponíveis para download aqui no Dynamic Subtitles, tá? Já esses que tem a logo aqui no meio, que estão indicados até com o nome logo aqui embaixo, eles não tem como retirar a logo. Passando aqui para a parte dos Virtual Sets aqui, nós temos algo bem interessante para comentar. Mesma coisa ali dos Dynamic Subtitles. Eu só consigo fazer o upload do meu arquivo, da minha criação, a partir do login. E aqui temos o que? Mesma coisa ali dos Dynamic Subtitles. Nós temos diversos arquivos, diversos modelos, mas que infelizmente não estão disponíveis para download. Assim bem como aqui no final, se vocês forem notar, tem alguns cenários que são do vMix. E esses estão livres para download. Ó, você clica, ele baixa ele normalmente. Aqui na página 11 também, pude observar que tem alguns outros modelos que estão disponíveis para download. Eu não vou saber precisar agora se é a partir da onde. Ó, a partir aqui, ó, dessa linha aqui de baixo, já está disponível o download do cenário, tá? Então é não saber explicar. Esses aqui também estão disponíveis, ó, que já não tá. Então teria que estar dando uma garimpada dentro dos cenários para ver quais que estão disponíveis para download e quais não estão disponíveis. Já seguindo aqui após os Virtual Sets, nós temos o Screen Mirror. Isso aqui é muito legal. Eu andei testando ele. O que serve isso aqui? É para você compartilhar uma tela de um iPad, uma tela de um celular, de um iPhone principalmente, diretamente com o Cinzan. Vou fazer aqui rapidinho para vocês, que eu estou com meu celular conectado aqui, na mesma Wi-Fi, que diz que eu só preciso estar na Wi-Fi e conectar o celular, que ele vai funcionar. Então, Start Screen, vem aqui, inicio a transmissão, venho no meu dispositivo móvel, clico aqui, MacBook Pro do Lucas Cinzan TV. E ele já jogou minha tela para cá, tudo nativamente, trazendo áudio, trazendo tudo junto com o espelhamento da tela. Já aqui na área playlist é algo bem tranquilo, a gente já conhece bem. Seleciona aqui alguns arquivos de vídeo, clique em Insert, ele vai estar adicionando aqui todos eles de uma forma única, apenas uma input para todos os seus vídeos. Para não precisar carregar às vezes 10 vídeos aqui, você carrega apenas uma playlist e deixa ela tocando com os vídeos em sequência, tá bom? Seguindo aqui pelos nossos menus, nós temos aqui a aba PIP. A aba PIP é uma aba bem tradicional, bem conhecida já pela gente, que nem falei anteriormente aqui nas inputs. Ela serve para a gente colocar aqui as duas fontes de vídeo que a gente quer criar, e de uma forma bem simples ele já cria a minha input com as duas imagens, uma do lado da outra. No próximo menu, no menu configurações, nós temos aqui a aba Display, que é onde eu configuro se eu quero ela no modo horizontal ou vertical, ou se eu quero ela resolução 4K 1080x720 ou SD. Na aba Switch temos algumas informações bem interessantes aqui para falar, que no começo eu achei que esse switch era a parte de switch de vídeo, na parte de corte de vídeo, mas na realidade ele está mais alocado na parte de áudio. Por que eu digo isso? Sound Settings aqui a gente define, diferentemente do vMix, eu não tenho aqui em cada input de áudio aquelas setinhas para o áudio seguir o vídeo. Quando eu corto, o áudio vai junto. Aqui eu tenho que fazer de forma que todas as minhas inputs vão seguir a mesma regra. Em Auto Switch é onde eu seleciono se eu quero que ele faça esse corte automático. Quando eu fizer o corte de câmera, ele já habilita ou desabilita o áudio.
E aqui, se eu quero fazer manualmente isso aqui, se eu quero habilitar ou desabilitar de forma manual as inputs de áudio. Já aqui embaixo é aquela função ali, se a gente quer, quando colocar no ar essa input, ela já deu play, ou se eu quero que ela pause quando eu tirar ela do ar. No caso, se eu desabilitar aqui, quando eu cortar ela, ela vai cortar o vídeo pausado. Se eu deixar ele habilitado, e quando eu cortar o vídeo, ele vai dar o play no vídeo. E aqui embaixo eu defino se eu quero que ele continue o vídeo da onde ele parou, ou se eu quero que ele reinicie o vídeo. E aqui no final é o pause. Aqui é o play, no caso, quando eu dei quando eu cortei para essa imagem, ela começou a rodar. E aqui eu defino se eu quero que quando eu volte para essa imagem, para o preview, se eu quero que pause esse vídeo ou que ele continue a tocando mesmo no preview. Já na sequência aqui nós temos as configurações de streaming. Aqui nas configurações de streaming elas são bem básicas e simples, bem tranquilas, mas que devem a nossa atenção. Pelo quê? Aqui nós temos como se fosse para selecionar os nossos servidores. Aqui nós temos usado em custom, porque esses dois servidores aqui são apenas na China. Em custom a gente consegue inserir um RTMP, um SRT, RTSP e um Web RTC Address. Tá? Então ele fica bem amplo, você consegue fazer uma transmissão para um servidor SRT, consegue fazer a transmissão para o YouTube, consegue fazer a transmissão para outras plataformas e outros locais. Tá? Aqui no Streaming Parameters ele tem algumas pré-definições já aqui no sistema, só que quando eu mudo aqui embaixo qualquer informação, ele adiciona o modo Custom e pega as informações que eu colocar aqui embaixo para a minha transmissão. Tá bom? Aqui nós temos também uma coisa bem interessante. Transfer Mode, Default Single Network. Aqui eu estou dizendo o quê? Que eu vou usar apenas a internet default do meu computador. No caso que eu estou usando uma Wi-Fi, então ele estaria usando apenas a Wi-Fi para transmissão. Ou digamos que eu estivesse no cabo, ele estaria apenas usando o cabo para transmissão. Já aqui embaixo no Height Eficiente, o que isso quer dizer? Que aqui eu consigo adicionar um pen modem com uma internet 4G 5G no meu MacBook, consigo adicionar Wi-Fi e mais uma internet cabeada e somar essas três internets para ter uma melhor experiência de transmissão, para ter uma transmissão mais estável. Hoje tem no mercado alguns aparelhos que fazem isso, mas eu achei muito interessante o ser nativo no próprio programa, tá? Nessa primeira parte era isso. Aqui na segunda parte aqui nós temos os múltiplos para fazer várias transmissões simultâneas. Digamos, quero fazer transmissões para o YouTube, para o Facebook. Então aqui eu vou adicionando as informações dos streaming que eu quero seguir e ele vai fazer essa transmissão para mim. E se você observar que ele não dá opção nenhuma de configuração. Por quê? Porque ele pega essa mesma configuração aqui do streaming principal e joga aqui para o streaming múltiplo, tá? E pelo que eu observei aqui, eu consigo fazer 10 transmissões simultâneas no pacote grátis, sem fazer login, sem ter uma conta criada, sem pagar pelo produto. E aqui embaixo, na tradução que eu puxei aqui diz que 10 transmissões não é suficiente para você, assine tal. Então é algo bem interessante. E hoje em dia, cara, para fazer uma transmissão para mais de 10 lugares ao mesmo tempo, é muito difícil mesmo. Já aqui na sequência, nós temos a parte de gravação. A parte de gravação você consegue observar aqui que eu posso selecionar aqui o que eu quero gravar. Ele tem apenas um gravador, diferente do vMix, que eu consigo gravar duas entradas separadas e mais o multicorder, né? Aqui eu só posso escolher uma fonte de gravação. Tenho a minha output ou então a câmera em específico, a entrada específica. Aqui eu seleciono onde eu quero salvar esse meu arquivo. Embaixo a qualidade, diferente do vMix e de outros do OBS ali, né? Ele tem apenas essas três opções. Aqui nós temos nos codecs, temos H264 e H265. Aqui no vídeo bitrate eu coloquei em 1 MB, que eu fiz uma gravação longa para testar qual que era a compressão disso aqui. Então eu fiz uma gravação com 1, com 20, com 48, com 75. Aqui as configurações do arquivo, mesma coisa lá da transmissão, o intervalo de keyframe,
a configuração do áudio, da qualidade do áudio. E aqui embaixo, aqui, que está em mandarim aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é para criar novos arquivos. Então, se eu deixar aqui setado 60, a cada 1 hora ele vai criar um novo arquivo de vídeo. Se eu deixar para 120, a cada 2 horas ele cria um arquivo de vídeo. Então isso aqui é muito usado para o pessoal que faz gravação aí o dia inteiro de plenária, acaba deixando aqui para gravar a cada meia hora, a cada 1 hora. Então tá aqui essa opção. E aqui nós temos uma checkbox que eu quero dizer o quê? Se eu quero começar a gravar automaticamente quando eu começar a transmissão. Aí aqui eu digo, ó, sim, eu quero começar a gravar. E aqui no final eu digo se eu quero que ele pare a gravação quando eu terminar o streaming ou se eu mantenho a gravação mesmo depois de eu terminar o streaming. Seguindo para a aba das overlays, aqui nós temos algo bem parecido ali com as overlays do VMix. Temos aqui as 4 diferentes, lá nós temos as 4 mais as strings, aqui nós só temos as 4 principais overlays ali. Aqui eu seleciono se ela é no modo full screen, no modo PIP, aqui qual é o efeito dela, o tempo de duração do efeito, aqui a questão de zoom da tela, posição, rotação. Isso aqui é bem legal também, ó, ele tem uma rotação diferenciada aqui, também consegue dar uma brincada legal nas overlays, né, que seria independente o que eu vou derivar para lá. Na linguagem, como falei para vocês aqui, ó, ele tem mandarim e inglês. Voltando aqui para nossa interface, nós temos aqui as hotkeys, que seriam os atalhos. Só que aqui eu tenho muito pouco a falar para vocês. Por quê? Porque eu sou acostumado a usar os atalhos pela Stream Deck ou por controladoras MIDI. E infelizmente aqui no programa eu não tive sucesso em estar fazendo essa configuração. Creio eu que não está disponível esta função aqui dentro do SynSan. Aqui eu consegui fazer os atalhos apenas com o teclado. Ok? Então, claro, consigo na Stream Deck colocar aquele pluginzinho de hotkeys e consigo fazer os meus atalhos sim, só que não os atalhos MIDI, apenas simulando o teclado, tá? Aqui no menu aqui embaixo é bem tranquilo, aqui é adicionar, editar, duplicar ou excluir. Em adicionar aqui você pode notar que também está em mandarim, infelizmente, que é onde eu seleciono a tecla que eu quero. Aqui as funções, aqui aos poucos você vai pegando aqui, na primeira é áudio, na segunda aqui é vídeos e transições, na terceira é o GC. Então, com o passar do tempo, a pessoa consegue aqui sim, depois que criar os seus atalhos, ela consegue estar trabalhando normalmente. Aqui eu fiz um atalho, por exemplo, uma transição simples, está na minha letra S aqui do teclado, já consigo estar fazendo o corte automaticamente. Já se encaminhando aqui para o final dessa nossa passagem não muito rápida aqui por cima do programa, aqui nós temos aqui a parte das saídas dele, que aqui seria a saída externa, que a gente está acostumado ali no VMix, ou o câmera virtual ali no OBS. Aqui eu consigo selecionar se eu quero o PGM, o Preview, as minhas inputs separadas, tá? Da mesma forma, aqui no NDI, um pouco diferente do NDI, do VMix, do OBS, esse aqui eu só consigo fazer uma transmissão NDI, ok? Só que essa transmissão aqui eu consigo derivar qual que é o sinal de vídeo que eu quero mandar, a resolução ele suporta até 4K, aqui eu consigo selecionar o codec que eu quero usar, e aqui o bitrate da transmissão desse NDI, eu posso subir ele a 14 MB, né? Ou 2 MB, 6 MB, que eu vou conforme a minha rede. Ok? Aqui no Mirror seria o meu full screen. Aqui eu derivo o que eu quero colocar na minha tela secundária, no meu projetor, no meu monitor. E aqui um atalho rápido para mudar a minha cena, que hoje está aqui no modo horizontal, né? No modo horizontal, para mudar para modo Instagram. Encaminhando para o final, deixei aqui a última ferramenta para mostrar para vocês, que é a ferramenta Buildfire, que eu vou deixar lá, vou ativar ela para vocês verem a diferença que vai dar nessa imagem aqui. Ó, ativei ela, o que ela faz? Ela detecta o rosto e ela dá um embelezamento, ela bota um filtro, emagrece, troca o tom de pele. Só que isso é tudo uns plugins prontos. Se você tem aqui 3 tons de pele, você consegue aqui calibrar qual que é a intensidade. Mesma coisa aqui, seleciona a boca, mexe na boca, seleciona aqui a parte das bochechas, mexe nas bochechas, e assim vai fazendo
a adaptação do jeito que quer, na melhoria da imagem, tá? Ao meu ver, isso não é algo que vai ter muito uso no Brasil, tendo em vista que o nosso mercado aqui ele não é adepto desse tipo de plugin, desse tipo de efeito. Então isso creio eu que vai ser algo que não vai ter muito uso hoje no mercado brasileiro, ok? Muito legal, né, cara? Você vê que tem diferenças entre a versão de PC e a versão de Mac. E agora eu quero aqui dar o meu parecer sobre a versão de PC. Vamos lá. Pô, primeiro, que não tem muito o que discutir, que é o fato dele estar todo em mandarim é bem complicado da gente operar, né? Uma vez a gente entendendo aonde são os botões, a gente consegue sim, de maneira rápida, fazer aqui uma composição de um projeto, porém, qualquer coisa que tiver problema no meio da transmissão vai ser difícil a gente se achar, tá? Então, eu hoje não usaria esse software para fazer um trabalho mais complexo, como eu faço no vMix, por exemplo. Vou continuar usando o vMix por um tempo até a gente ter aqui uma versão de PC para inglês, né? A gente viu ali a versão de Mac já tem um meio inglês, né? Porque alguns botões lá ainda estão em mandarim, mas eu acredito que tendo uma versão para Windows com tradução para inglês, aí sim vai facilitar bastante o nosso processo. Coisas que eu pontuo. Pô, primeiro, se for fazer uma gravação, se for fazer um trabalho mais simples de operação, eu acredito que sim, dá para fazer, né? Vou te dar um exemplo. Eu gravo as minhas aulas. Quando eu gravo as minhas aulas na minha casa, eu costumo usar o OBS. Cara, do jeito que eu montei aqui esse projeto que você viu dentro do Cinzan, eu acredito que eu vou começar a usar o Cinzan para gravar as minhas aulas, quando eu for gravar as aulas da minha casa. O meu projeto já está pronto, eu só preciso abrir ele, carregar o meu projeto e dar o REC. Ele já está setado. A partir do momento que a gente já fez toda a configuração e salvou, cara, aí sim eu acho que pode ser um uso fácil para a gente poder usar a versão para Windows, tá? Pontuando. Usaria ele profissionalmente para fazer um trabalho grande? Não. Primeiro que a gente nem consegue streamar com a versão para Windows, tá? Né? Sem fazer o cadastro. Para fazer o cadastro, precisa ter um número da China de celular para poder fazer esse cadastro. Eu conversei com o pessoal do suporte da Cinzan e eles não têm ainda uma previsão de quando vão liberar o cadastro para outros celulares. Isso não é só para o Brasil, tá, galera? Isso é para qualquer país. Não dá para fazer o cadastro se o número não for chinês. Porém, existem maneiras de se conseguir um número chinês, né? Aí é um outro ponto que a gente vai tentar estudar e ver essa possibilidade para mais para frente gravar o último, né, que seria o terceiro vídeo aqui sobre o aplicativo, onde a gente vai mostrar como que a gente vai resolver isso, tá? Inicialmente a gente ainda não tem essa solução, mas eu acredito que vai ser possível a gente conseguir fazer o cadastro para daí sim usar. Porém, cara, o fato de estar em mandarim é difícil, tá? Eu no começo estava bem empolgado com o software e quando você começa a fuçar, você tem que ficar traduzindo menu por menu, cara, dá um trabalho. Obviamente, como eu disse, a partir do momento que você já criou o teu projeto e você só precisa dar o REC, cara, vai, né? Como eu disse, na minha casa, para gravar as minhas aulas, eu vou usar. Porém, acredito que ainda não é o momento para a gente usar ele para gravar ou fazer uma transmissão grande, né? Ele tem a limitação dos inputs, né? São 5 inputs só que a gente pode fazer sem ter o cadastro. Enfim, ele tem várias limitações, digamos assim, na versão gratuita. Obviamente, acho que na versão paga isso tudo vai estar resolvido, mas para quem está aqui pensando, pô, é uma versão gratuita, ele vai ficar limitado aqui nesse ponto. Agora, cara, eu vou passar para o Lucas novamente e ele vai fazer aqui o parecer dele sobre a versão de Macintosh. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado por ter tirado um tempo para aprender um pouco mais sobre esse programa, sobre esse software que está chegando agora no Brasil, um programa novo que merece a sua atenção, merece. Se você é usuário de Mac, se você é usuário de Windows e tem tempo para dar uma estudada, procurar aprender um pouco mais sobre o programa,
dá uma olhada nas funções dele, por mais que ainda está em mandarim no Windows, se você tiver tempo, dá uma olhada no programa, dá uma estudada nele, vê as aplicações dele no seu dia a dia, vê onde você consegue estar encaixando ele aos poucos para estar tentando se adaptar ao programa. Eu confesso para vocês que eu gostei muito dele, gostei muito da qualidade da gravação dele. Nesse exato momento eu estou gravando esse áudio, esse vídeo através do programa, através do software, sem mudança nenhuma de qualidade, na forma nativa dele, e isso tem me agradado muito. Eu confesso para vocês que eu vou incluir o programa no meu uso. Já comecei no sábado agora, fazendo um uso de 7 horas de duração, e nesse uso eu pude perceber que ele se mostrou ser um programa muito estável, um programa muito confiável, sem travamentos, é um programa que está bem limpo, um programa com a interface gráfica dele muito simples, muito objetiva, a questão do gráfico do áudio, a questão do volume, tudo bem próximo da mão. Fiz alguns testes de input, coloquei mais de 8 entradas para estar testando. Desconectei a placa de áudio na hora para ver se ele dava aquele erro igual dá no vMix, quando tira a placa de áudio ele trava o vMix com aquele erro na tela. Não acontece isso, ele apenas muta o áudio, reconectei a placa, ele volta o áudio a funcionar sem problema nenhum. Ele detecta a placa 4K até 120 fps, isso também é muito legal para quem tem essas placas de captura mais moderna que conseguem capturar a 4K 120. E eu confesso para vocês que eu vou colocar esse programa no uso, ele vai começar a me acompanhar, eu vou começar a gravar podcast com ele, bem provável que eu vou colocar ele dentro do meu setup dos shows. Por quê? Porque eu necessito de uma transmissão simultânea para um painel de LED com o menor tempo de delay possível, então ele vai me atender nisso. Creio que também vai colocar ele para gravar plenária, para colocar aquele PowerPoint com a câmera. Bem provável também, quando for aqueles trabalhos que eu preciso fazer a captura do celular da pessoa, a pessoa quer mostrar alguma coisa ali, gravar uma videoaula ensinando a fazer alguma coisa no celular, por essa praticidade de espelhar a tela sem eu precisar baixar um aplicativo de NDI no celular do cliente, no celular da pessoa, dizer, não, tranquilo, você quer gravar ali na tua tela? Não tem problema, conecta ali, ó. Tá fácil, tá prático, tá muito simples. Então esse uso é um uso muito legal, que dá pra gente estar colocando no nosso dia a dia. Creio também que esse aqui vai ser um companheiro muito bom para uma gestão de mídia. Às vezes o cara precisa de um programa rápido para jogar ali 10 vídeos, 10 imagens, dar um full screen e ir passando isso para frente também é muito legal. E creio que por hora é isso que eu quero falar para vocês. Ficamos aguardando atualizações, vamos estar testando, vamos estar mandando ideias para o pessoal da empresa. Não sei se eles vão nos escutar, mas não custa nada tentar mostrar que nós brasileiros estamos aqui dispostos, necessitando de novos produtos, de novos programas. E da minha parte era isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais com vocês sobre esse programa. Fiquem com Deus. Ivan, segue daí. Tchau, tchau. Bom, muito legal, cara. Queria muito agradecer ao Lucas aqui pela disponibilidade. A interface de Mac, ela já está, a grande maioria dos botões traduzidos para inglês, o que facilita absurdamente, né, cara, o nosso trabalho. Então, resumindo aqui, o que eu acho? Se você tem Mac e quer usar esse software, cara, eu acho que sim, dá para você já fazer trabalhos usando o Cinzan. Se você trabalha com PC, eu te aconselho a esperar um pouco. Acho que ainda não é o momento de você usar ele profissionalmente, no sentido de fazer um projeto grande, de muito tempo, enfim, com muitos inputs, e você vai ficar limitado ao que ele está ali disponibilizando na versão gratuita, né? Então, quem tem aí os novos Macs, o M1, M2, M3, cara, vai na fé. Lucas já usou em trabalho, já teve um resultado legal, foi estável, né? Ficou bastante tempo ali usando o software, e acredito que para quem tem Mac é um grande diferencial, principalmente pelo fato de a gente não ter o vMix para Mac. Então, quem não curte muito o OBS, quem não curte muito esse lance de ter que ficar baixando plugin para caramba para poder ter todas as funções que a gente quer, eu acho que o Cinzan é uma bela opção, né, para quem quer fazer aqui um trabalho de transmissão usando Macintosh. Para PC, segura a onda, vamos esperar novas atualizações. A gente está
pesado aqui na comunicação junto com a equipe técnica do software para ver como que a gente consegue resolver essa questão, como que a gente pode ajudar, como que a gente consegue fazer. Sentir, tá, também, que eles não têm muita vontade de abrir para o mundo. Eu acho que o mercado chinês já deve ser gigante para eles ali. Acredito que, por enquanto, senti que ainda não é uma coisa que eles estão muito interessados. Porém, cara, se muita gente se interessar, se muita gente, ficar lá enchendo o saco dos caras, eu acredito que eles vão entender que é um mercado muito legal, esse mercado brasileiro. Não só o mercado brasileiro, né? Estou falando aqui do Brasil, mas eu acho que isso vai servir para o mundo inteiro, cara. Tendo uma versão em inglês, ele vai abrir um belo mercado, né? Então, nesse vídeo a gente tentou fazer aqui de uma maneira mais objetiva possível uma comparação entre a versão PC e a versão Mac, e acredito que se você tem Mac, você se deu bem, bora lá, pode usar o Cinzan, que você vai ser feliz, vai ter uma tranquilidade de trabalho e uma estabilidade. Então, tem Mac? Manda ver.